já vou começar com uma notícia importantíssima antes de fazer a nossa abertura. A gente sempre toca uma musiquinha e eu corto a música em todas as edições. Então, dessa vez eu vou deixar. Então, para você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando o terceiro episódio do nosso Seed Podcast. E esse pastor que vos fala ainda está aprendendo a mexer nos efeitos especiais. E eu tive que corrigir a minha pronúncia. Por quê? Porque a minha esposa é americana. E ela falou, amor, você está falando podcast, amor. Não é podcast. Se você vai falar Seed Podcast, tem que fazer com a pronúncia. Se fosse semente podcast, amor, era em português, não tinha problema. Mas Seed Podcast. É em inglês, tem que fazer na pronúncia. Então, para você que está nos assistindo, esse é o terceiro episódio do nosso Seed Podcast. Com efeito especial no time. E do meu lado direito, ela, a mais linda, digníssima, cheirosa. E é a segunda vez que eu falo isso pra ela hoje, porque ela merece. Rebeca Tenório, mais conhecida como a minha esposa. Boa noite, meu povo e minha pova. E na minha frente, ela que já tem um apelido que tá circulando toda The Growing Church. Hashtag. Em breve, Massachusetts inteira estará conhecendo ela, Amandão Nightcell. Presente mais uma vez para a alegria de todos vocês. Exatamente, porque... hoje ela tá... Vamos botar uma batida que hoje sai. Não, aí já é demais. Estou caminhando, olhando pra luz, sempre seguindo os passos de Jesus. Não conheço tantas palavras assim. Eu já falei com a Beca que eu queria ganhar milhões só pra ser aquele cara que fica... Ei. Oh. Nossa, sim. Todo grupo de rap tem um cara atrás que só fica... Oh. Verdade. Ei. E ganha milhões. Então, se você é um rapper e precisa somente dessa pessoa, me contrate. Me contrate, vai lá, porque eu sou bem melhor. Indo pra conta dela, vai chegar na minha. Então, conta conjunta, contrata ela, me contrata, mas o que importa são os milhões chegando, porque ao meu lado esquerdo está ele, o papai do ano, aquele que é o nosso Vaik brasileiro que fala russo, meu Deus do céu. Мне что сказать? Jesus uma cresce nas. Jesus libia tebia. Traduzindo, eu tenho uma mensagem para você. Jesus morreu na cruz por você. Jesus te ama. É ele, Wilson Nunes! Bilíngue é pouco. Não, como eu já disse, nesse horário está todo mundo no Google Tradutor conferindo se a mensagem foi essa mesmo. Se você fala russo, comenta aí embaixo. Se a tradução foi correta. Pior que a gente teve uma russa visitando a igreja. É verdade. Vamos perguntar pra ela. Eu falei isso pra ela. Nós vamos falar, assista esse trecho do nosso podcast. E nos diga se a tradução está correta. Amém. Dos fatores de trabalhar em Massachusetts, né? Tem que aprender em vários idiomas pra poder evangelizar em vários idiomas. É verdade. Pra você que não sabe, nós moramos em Boston. Uma cidade que é cosmopolita. O que eu quero dizer com isso? Essa palavra. Que palavra é essa? Só em Boston nós temos mais de 47 faculdades na cidade de Boston. Massachusetts inteira é conhecida por ser uma cidade de um estado de várias faculdades. Boas. Aqui nós temos a Harvard, o MIT, que é a principal faculdade de tecnologia do mundo, Tufts, Boston College, Boston University, Massachusetts University. E aí vai, para perder de conta, são faculdades que são referências para toda a nação. Então, várias pessoas do mundo vêm para Boston para estudar, fazer faculdade. Aqui a gente tem uma comunidade imensa de chineses, japoneses, indianos, brasileiros, mexicanos, europeus de toda a área, alemão, italiano. Ou seja, a gente tem um bairro em Boston irlandês, que é muito irlandês. O North End, Irlanda e Itália. Italiano muito. Então, assim,
Depois pesquisa você que está nos assistindo North End em Boston, que você vai ver que é bem ruazinha de viela, casinha de tijolo. Vocês vão muito ver que é o bonito. melhor lugar para se morar. tá Meu bom? Deus. É bonito. Momento propaganda. Venha Prepara morar. o bolso também, se É- você quiser é- morar ali. É igual aquelas propagandas turísticas. Venha visitar Boston. O lugar do... Como é que é o nome daquela sopinha branca? Clam chowder. Clam chowder. Do Uma- lobster roll. E é o mais famoso Yes, lobster roll dos yes. Estados Unidos. É Está em- aqui é em aqui. Boston. Só que a Somente propaganda não autoridade, paga. Só queria dizer isso. É de graça É de essa graça. divulgação. A pra cidade você. onde se iniciaram as batalhas pela independência americana. Aonde foi iniciado o Dunkin' Donuts? O lugar onde ficou a famosa festa do chá de Boston. Ele ama a história. E eu agora. Onde fica o headquarters da Gillette Mundial. Aonde o Tom Brady fez Ganhou essa história. 6 títulos de Super Bowl. Boston, Massachusetts. Venha morar em Massachusetts. lindo. Encerramos aqui Se eu o não nosso... me engano, também é a segunda mais antiga cidade americana. Perde Onde pra teve uma lá a fora. batalha do Bunker Hill. É. Aqui é cultura, e vocês estão vendo que eu tô boiando, né? Caralho. Tudo bom? A verdade é que Massachusetts foi o primeiro estado, é onde começou a América. Tá bom? Depois pesquise sobre o Mayflower. Esse podcast é muita O cultura. barco que trouxe que os lindo. primeiros imigrantes americanos que Caraca, Eu tô fazendo a egípcia aqui. aportou no Cape Cod, que fica É. onde? Em Massachusetts. Nossa. Onde hoje é a Mayflower Beach, a praia do Mayflower. É muita história, tem muita coisa. Venha nos visitar, porque você terá a Seed Amandão Podcast. Neitzel para dar uma volta com você em Boston. Seed Podcast. Temos cultura pra Aqui você. também é cultura. Cara, eu lembro que antes de morar aqui e ter que falar tantas vezes Massachusetts, era tão difícil pronunciar esse nome. Massachusetts. Sim, Tem é gente que fala, verdade. Não, eu já escutei Massachusetts. Massachusetts. É. Já. Não, depois. Massachusetts. Ó, um dia desse eu tava trabalhando. Um dia desse não, foi bem que eu cheguei aqui. O cara falou: Não, segura aí pra mim que eu vou ali no Home Depot de Piabode. Pra você que não sabe, ele foi no Home Depot de Peabody. Mais conhecido Salcos. como Home Refere. Depot de Piabode. Mas é isso. É que assim, brasileiro quando chega aqui, cria um idioma próprio, como é que eu posso dizer? Não é inglesado. É, É mas... um inglês brasileiro. É um Ó, português o que brasileiro- se for pro Brasil, vocês não vão entender. O brasileiro Exato. que mora Não nos vou Estados entender. Unidos, ele não estaciona o carro. Ele vai parquear. Mas deixa eu falar. Eu, que nasci aqui, eu tive que aprender o português. E eu aprendi o português daqui. Quando eu ia ao Brasil, eu pagava tanto mico, gente. Eu Não, imagino. Mas era tanto mico que eu tive Quando a que aprender o português certo. Quando a pessoa tá ocupada, ela não fala que ela tá. O brasileiro não fala que tá busy. ocupada. Ela Tá fala busy. que tá bisado. Tô muito bizarro. Tô muito bisado. Ah, não. A água não congelou. Ela não... Ela frisou. Frisou. Sim. Eu tô passando veque, eu tô vequeando. Veque- Não, Ah, você não. não aspira o seu carro. Você não vai passar o aspirador. Você vai vequear. Vequear. Tudo Não, vira verbo, Se né? você tem uma fita Meu e Deus. você vai colocar a fita em algum lugar, você não vai colocar a fita. Você vai tapear o negócio. Tapear. Dá uma tape- Ou seja, existe todo... Vamos fazer um dia um episódio só de casos de imigrantes que Só de moram nos pérola. Estados Unidos. Se você quer esse episódio, comenta aí, faz uma Comenta, hashtag, gente. faça sua Segue a gente pergunta. lá no Manda Grown ideias Generation, por de favor. palavras que são faladas erradas aqui É, também. você que mora aqui, que nós vamos montar um dicionário de brasileiro. É. O Sim. seu guia para você que quer morar nos Estados Unidos. Guia Adquira já o Guia Growing Generation de palavras específicas faladas por imigrantes que moram Meu aqui. Jesus. Então, É forte, terra é forte. hoje a gente tá muito marqueteiro, né? Tá. Aham. Não, e de graça, Não, tá? Pra De vocês, graça. é de graça. Não temos Patrocínio. Obrigada. Essa água mesmo aqui, ó, Meu de graça. Deus. Quanto Eu vou essa até- eu vou água até custa no escolher. Brasil que você tava falando, Amanda? A gente tava falando que essa água no Brasil, vou mostrar aqui na câmera aqui, igual aquelas blogueiras. Não, mentira. Recebidos. Recebidos pagos. Ela custa entre 30 a 50 reais no Brasil. Meu Deus. Não, A 30, de- 70. É, a 70 porque elas são bem grandes. Bem grande. E tem uma garrafa de vidro. E de vidro, é. Custa $1 aqui, né?
dólar. A garrafinha de plástico. Não cobramos da mais doleta. cara, porque a voz não está nos patrocinando. Garrafa colhida das fontes naturais pelos monges. Dalai Lamas do Nepal. Canhotos sem o dedinho do pé esquerdo. Resumindo, água de torneira filtrada. Caraca, que horrível isso. Horrível. Então, nós estamos falando isso tudo. Toda essa aula de Cultura. sobre Boston ser uma cidade cosmopolita para falar a respeito da nossa principal intenção, do nosso principal objetivo. Quando nós falamos something big, algo maior, nós servimos por algo maior, sempre entendendo que Deus tem algo além da nossa mediocridade. Meu Deus, ó. Outra coisa, quando você mora aqui muito tempo, o português vai sumindo. Sim. Sobre não sermos medíocres, sobre nós largarmos o nosso individualismo, o nosso egoísmo, os nossos sonhos, as nossas próprias ambições, e entendendo que existe um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Isaías 55 vai dizer que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então nós entendemos que Deus tem o melhor para nós. Quando nós, em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente vai ser transformada para nos levar ao entendimento de que existe algo maior do que o nosso próprio pensamento, maior do que a nossa capacidade de imaginar, maior do que a nossa capacidade de criar. Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, vai dizer que Deus pode nos dar além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ou seja, além da nossa capacidade de gerar coisas na mente. Eu sempre falo que a minha mente é mirabolante às vezes. Eu falo, meu Deus, não é possível que cabe tanta coisa esquisita dentro de uma mente só. Esquisita, não vou nem falar coisa. Não, é coisa assim. Né? Meu Deus. Fora da casinha. Falo, Jesus. E Deus tem além daquilo que a gente pode criar na nossa mente. Algo maior, servindo por algo maior. E o principal desejo da igreja, quando nós nos unimos no propósito de servirmos ao reino de Deus, porque nós somos inseridos nesse algo maior, a partir do momento que nós desejamos o reino, queremos viver para Jesus, servir a Jesus, é o clamor por um avivamento. Isso é unanimidade na igreja mundial, eu acho. Uhum. Toda a igreja de qualquer parte do mundo ora, clama e deseja viver um avivamento. Porque um avivamento sempre vai trazer manifestações genuínas do Espírito, vai trazer conversões, quebrantamento, arrependimento. O avivamento tem esse poder de gerar em nós o desejo por Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu, pelas coisas do alto. E nós acreditamos que um avivamento, em Boston em específico, é um avivamento muito estratégico. Sim. Porque a gente acabou de falar, existem pessoas do mundo inteiro numa cidade só. A partir do momento que um avivamento se manifesta aqui, nós cremos, o avivamento vai ser importante e referencial em qualquer lugar do mundo. A gente viu o avivamento da Rua Azusa, foi um avivamento numa rua pequena que atingiu o mundo inteiro, num lugar onde numa época em que a internet nem existia. Então, nós sempre cremos que Deus é capaz de fazer, mas a gente ora para que um avivamento possa acontecer aqui nessa cidade, para que pessoas do mundo inteiro possam ser impactadas e quando voltarem para casa vão levando o evangelho para todo lugar do mundo. Pode ser, eu acredito que pode ser uma criação de missionários, sabe? Mundial. Sim. De um âmbito mundial, você vai explodir um avivamento num lugar onde tem gente do mundo todo e quando vê, a gente espalha. Exatamente. Sabe? É. Então a gente crê nessa questão de Boston ser uma cidade estratégica e talvez seja por isso essa resistência tão grande. Uhum. Do inimigo, né? E realmente, pastor, e vamos dizer assim que em Boston fica mais fácil cumprir o mandamento de Cristo da grande comissão, né? Que Jesus fala em Mateus 28:19. Portanto, ide e fazer discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Espírito, Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui em Boston a gente tem basicamente todos os povos. Então a gente está num lugar, assim como tu falou, que a gente vai alcançar muitas vidas, que a gente pode alcançar muitas vidas. E quando cada um for voltando para os seus países, nem que seja para visitar, o evangelho vai se disseminando. Sim. O evangelho vai se espalhando. E a gente estava falando sobre planos maiores, né?
Olha quão grande é o plano do Senhor. Evangelizar a terra toda. Que as boas novas cheguem a todos. Essa terra não é pequena. Não é pouca gente. É mais de 7 bilhões de pessoas. E olha o tamanho. Evangelizar todo mundo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, para te ver como os planos de Deus são grandes. Não é, vai e prega o evangelho em Jerusalém. Vai e prega o evangelho em Israel, Samaria. Não. Vai e prega em todo o povo, língua e nação. Todo mundo. Eu acredito que o fato de Jesus ter separado as localidades nessa frase é para nos indicar o ideal de processo. Quando Jesus fala, e pregar o evangelho na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ele está falando, primeiro você vai pregar o evangelho para quem está do seu lado. Depois você vai conseguir alcançar pessoas que estão um pouquinho mais distantes. Mas a partir do momento que você perseverar nessa missão, você vai conseguir alcançar uma área mais abrangente. Então a gente precisa entender isso. E sabe qual é a principal característica de um novo convertido que eu vejo, além do primeiro amor, que é bem evidente, é a necessidade de compartilhar. Exato. Todo novo convertido é um missionáriozinho dedicado, intenso. Porque uma pessoa que é impactada por algo tão transformador, ele não tem outra saída ou visão na vida dele se não for liberar isso para mais pessoas. Eu me senti assim quando aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus com 17 anos. E passei por todo aquele processo de conversão que eu acho que eu nunca falei no podcast, mas um dia nós falaremos sobre isso. Mas depois de todo esse processo de conversão, eu tinha uma necessidade muito grande de falar de Jesus. Apesar de ter muitas vezes feito isso de maneira equivocada. Porque não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, queria enfiar Jesus goela abaixo, né? Falar, você precisa aceitar Jesus, senão você vai pro inferno. Tive várias brigas. O povo olhava pra mim, eu vou pro inferno nada, eu sou um cara de gente boa, ajudo os mais pobres, né? Faço boas obras e a gente eu acho que falamos um pouco sobre isso no primeiro episódio a respeito de entender que não é pelo que eu faço, mas é o favor de Deus sobre mim, é imerecido, é pela graça. A salvação é um presente de Deus, né, que a gente recebe. A gente tem que receber o presente primeiro, né? Assim como todo bom presente, ele só tem eficácia a partir do momento que você o recebe e aprender a viver com ele, né? Viver em santidade, viver em santificação, buscando mais de Deus, querendo viver mais de Deus, se entregando em oração. Então, assim, a gente precisa entrar nesse processo de Deus para que a gente se torne o que a gente estava falando, testemunhas eficazes do Evangelho. Quando o senhor falou a respeito de o novo convertido, eu lembro... É como quando a gente prova uma comida pela primeira vez e a gente quer que a pessoa prove também. Isso acontece muito com comida japonesa. Eu sou apaixonada. Tem gente que detesta. E eu falo assim, não, porque é que você tá comendo errado. Não, você tem que comer certo. Você está comendo errado. Não tem como você não gostar. Você não tem como você não gostar. E eu acredito que... Não, e não é... Já não falaram isso pra você? Mas eu não gosto. Wilson, você está comendo errado. Você tá comendo errado. Não, falar a verdade, eu nunca comi. Tá vendo? Não, me desculpa. Vocês estão vendo? Eu vejo aquela carne assada, suculenta, aquele negócio assado, com salzinho grosso. Eu vou querer comer um negócio... Olha, rapaz, tá amarrado. Olha aqui. Mas eu sou o adepto da picanha. Não nego, gosto daquela carne, ponto menos. Tem que ter vermelho na carne, senão o boi morreu em vão. Mas... Desculpa aí, veganos. Não, os veganos é outro processo. Eu tava falando de ponto da carne. Tô falando de ponto de carne. Entendo e respeito qualquer opção de qualquer pessoa, como o que você se sentir bem, mas não interfira no fato de eu poder comer a minha picanha regozijando e alegre por aqui. Não, eu sou filha de churrasqueiro. Eu amo sushi, sashimi, yakisoba, Gente, olha... bife and broccoli, aquele... Eu sou filha de churrasqueiro. Meu pai com certeza vai assistir esse episódio. Pai, você faz o melhor churrasco que eu já comi na minha vida. Mas eu e você concordamos que comida japonesa é uma delícia. É bom. Mas, voltando ao nosso assunto...
Jesus, o evangelho, aceitar Jesus, para crentes novos, assim, é aquela coisa, meu Deus, que comida maravilhosa, que Jesus lindo, que não sei o que e tudo mais. E aquilo que o pastor disse, que para tudo que, para ser grande, tem que começar pequeno. E eu acho que é muito importante esse avivamento começar dentro de cada um, sabe? Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo. Mesmo eu tendo nascido na igreja, eu passei por 2 conversões muito fortes na minha vida. E a última, claro, a gente tem que se converter todos os dias, mas grandes conversões que eu tive foram 2. E a última foi no final de 2020, antes de vir no final de 2019, antes de vir pra cá. E eu vim pra cá nesse primeiro amor. Querendo chegar e contando pra todo mundo, gente, aceitei Jesus de novo depois de 20 anos já de igreja. E assim, e eu entendo super isso que o pastor tá falando, de coisas grandes, mas eu também entendo a importância disso ser pequeno e dentro de cada um de nós primeiro. Até porque eu acho que o avivamento começa dentro da gente, né? Desculpa. Até porque o avivamento começa dentro de nós. Para ter uma explosão de avivamento, não adianta a gente ser crente pipoca, não, é Coca-Cola. Só pressão. Sim. Só pressão. Isso. E eu acho que muitas das pessoas confundem essa questão de movimento com avivamento. Tem, claro, o resultado do avivamento, mas o avivamento que gera dentro de nós gera o quê? Mudanças, gera transformações que vai começar a aparecer de dentro para fora. E que vai resultar, né, ter o resultado... É porque, assim, eu acredito que todo avivamento gera um movimento na atmosfera espiritual, no jeito das pessoas lidarem com o evangelho. Mas nem todo movimento é gerado por um avivamento, que essa que é a questão, né? Nem todo barulho emite um som de adoração. A Bíblia vai dizer que no tempo do profeta Eli, o antecessor de Samuel, Israel estava indo para a batalha e o povo entendeu que seria ideal levar a arca de Deus para a batalha, levar a arca que representava a presença de Deus. E era muito comum na história de Israel, quando Deus entrava numa batalha, o improvável acontecer, né? Momentos em que eles eram menor em número ou menos preparados ou qualquer outra razão, Deus dava a vitória para o seu povo, porque o povo confiava que Deus era o Senhor da nação de Israel. Eles confiavam em Deus e por isso eles recebiam. Ou quando eles não confiavam, muitas vezes Deus, pela sua infinita misericórdia, também fazia. Só que nesse caso específico, a Bíblia vai dizer que quando a arca adentra o arraial, o acampamento dos israelitas, eles começaram a gritar e fazer uma festa, e o som foi tão alto que a terra tremeu, e os filisteus se atemorizaram, falaram, gente, que barulho é esse? O que está acontecendo? Aí eles começaram a falar entre eles, não, a arca do Deus de Israel chegou no acampamento deles, e eles começaram a temer, eles falaram, meu Deus, como assim a arca chegou? Esse não é o Deus que tirou eles da terra do Egito, que fez com que eles entrassem na terra de Canaã? Os feitos de Deus eram famosos na terra, porque Deus realmente fazia com que o nome dele fosse glorificado, e era muito famoso Deus de Israel, as coisas que o Deus de Israel fez, os reis que eles venceram no deserto, a entrada gloriosa deles na terra de Canaã. Só que aquele barulho não era um barulho de adoração genuína porque Deus havia descido no arraial. É porque a arca representava para eles naquele momento um amuleto. Ah, não, porque a arca chegou, agora a gente vai ganhar. Não foi porque a presença de Deus, eles não estavam interessados na presença de Deus, porque a presença de Deus traz comoção, traz arrependimento, traz essa vontade de estar mais perto de Deus, de querer, não, eles só queriam ganhar a batalha. Eles só queriam que a arca chegasse, fizesse o papel dela, dar a vitória pro povo, eles voltassem para casa com a vitória. Eles usaram a arca como um amuleto de Deus. E naquela ocasião específica, eles perderam a batalha e perderam a arca, porque os filisteus foram e roubaram a arca de Deus e levaram para a terra dos filisteus. E isso acontece muito nos dias de hoje. A gente passa por tribulações e acaba que pessoas que estão meio que
são desviados, né? Porque quando a gente não tem um meio ser crente. Ou você é totalmente crente ou você não é. Essa questão de, eu preciso de um milagre, eu tô com câncer, então eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja porque eu sei que Deus vai fazer algo e tal. E Deus faz. E Deus faz. Deus faz. Aí a pessoa faz o quê? Buf. Não, eu só fui pra pegar isso, entendeu? É meio que... É isso que você tá falando. Porque faz parte disso, porque o momento em que nós entendemos Deus como aquele que pode dar aquilo que a gente deseja. E não e o que ele é. Esse negócio da arca, eu vim de uma igreja no Brasil que, quando a gente tinha campanha, quer dizer, tem campanhas até hoje, então, no final da campanha, o pastor gosta de entregar para a pessoa um marcador de página, ou um olho ungido, ou adesivo que você participou da campanha. E ele falou assim, olha aqui, gente, isso aqui não é um amuleto. Isso aqui é um negócio para você trabalhar a sua fé. Para você olhar aquilo e falar assim, olha, essa campanha fez isso pela minha vida, E eu acredito que muita gente, igual a Rebeca disse, confunde o sinal de fé, que na verdade é um sinal físico, ou não, para fortalecer ou para exercitar a fé, confunde com o amuleto, que é exatamente aquilo que teve na passagem. É aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? Que acho que a gente até comentou isso no primeiro episódio. Eu vou a Deus... É como um supermercado. Eu vou, escolho o que eu quero. Não, a cura eu quero. Quero milagre. Agora, quando eu tenho que abdicar, quando eu tenho que viver uma vida santa, quando eu tenho que andar com Deus, obedecer a Deus, eu não faço. Então, e esse milagre, esses negócios, gera uma responsabilidade. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado também. Então, se tu teve um agir de Deus na tua vida... E tu não responde à altura, tu mais vai ser cobrado. Então Israel tinha tudo, desde a saída do Egito, né? Deus tirando eles com a mão forte, era para um povo estar apaixonado por Deus o caminho todo, mas o que acontecia? Tirou a gente lá do Egito com mão forte, abriu o mar, beleza. Pô, Deus. Estamos comendo maná, só pãozinho. Sim. Nem um churrasquinho. Maná? Nem um churrasquinho de gato que seja. E povo mal agradecido. Porque tô com sede, tô com fome, tô com raiva, tô com ódio, tô com tédio, tô cansado. Um povo que, teve uma responsabilidade, teve aquilo que recebeu de Deus e não respondeu à altura. E não respondeu com amar a Deus, com obedecer e seguir a Deus. Porque é um povo que andava só... quando acontecia, tava... Quando não acontecia, não era bom. Então é um povo sentimental. É igual o crente de hoje que... enquanto eu tô sentindo, eu tô fazendo. Agora, se eu não tô sentindo, não vou... Tô tintindo. Eu falei muito isso no domingo. A gente tava conversando e tal. Aí eu tô com isso no meu coração. A gente, né, assim, eu falo... Quando eu falo sobre a geração, eu não falo nem a geração, tipo, jovem ou adolescente. Eu falo a geração. Até as pessoas que vieram de outras gerações e tá nessa geração. É um contexto geral. Essa geração tá vivendo, tipo, a vida, levando a vida muito rasa. É muito raso. Não quer se aprofundar muito, quer ficar ali, ó. Meio que, não, eu tô bem aqui, eu tô legal. Acho que eu não vou sair porque eu tô gostando de ficar aqui no rasinho. Mas também eu acho que eu não vou me aprofundar porque eu acho que eu tenho medo de me aprofundar Aquela demais. Coisa de você chegar na pessoa e falar: oi, Rebeca, tudo bom? Como é que você tá? A expectativa da pessoa é sempre que ela vai falar: não, tô bem e tal. Porque é a resposta normal. Mesmo se a pessoa tiver... Aí se a pessoa falar: não, eu tô mal, eu acho que a pessoa já trava, né? Você fica tipo... Tá não, mal. mas fica assim, não, vai melhorar, tchau. Não quero saber o que tá acontecendo, não quero problema.
Pelo amor de Deus, não me envolva. Não me envolva. Essa geração é conhecida como a geração fast food, né? Muito imediatista, é muito rápida. Ou eu tenho ou eu não quero. É aquela geração que não procura estar em águas profundas. Que, no tornozelo tá boa a água. Não, mas se eu no joelho... no joelho não. Mas eu não vou mergulhar. Mas enquanto a água tá no tornozelo, eu tô bem. Eu tô bem, Tô experimentando um pouco do ar. Exato. É porque no profundo dá trabalho. Você já percebeu quando você vai vamos supor, na praia. Você chega na praia, você vai lá de chinelinho, tá vestido. Piscina, gente, me dá nervoso a praia. Aí você vai... tô vendo a água ali, vou molhar meu pezinho. Aguinha gostosa. Não sei o que, calça o chinelinho, vou embora. Tá vindo, pronto. Mas a partir do momento que você mergulha, você vai ter que se secar. Você vai ter que sair da água, você vai ter que se esforçar, porque você vai nadar, vai gerar um esforço maior pra você. Você vai ter que chegar até lá no fundo. Né? Você não... Existe um processo para você chegar no fundo, não é algo tão fácil. Existe uma caminhada, um fazer, um seguir, um prosseguir, um renunciar, um se esforçar para que se chegue no fundo. Pelas ondas, as ondas que estão vindo, você tem que se esforçar, aí você vai pegar... Isso é muito verdade, é por isso que a gente vê uma geração vivendo relacionamentos rasos. Você vê uma raso, geração vivendo um profissionalismo raso, porque a pessoa não quer estudar muito para se tornar um especialista em uma área, não quer renunciar, não prefiro ficar 10 horas no videogame do que ficar 3 horas, 2 horas, 1 hora, meia hora lendo um livro, orando ou fazendo alguma coisa. E nessa sala nós temos alguém rindo atrás das câmeras, porque ele sabe dessa realidade. Para você que já ouviu a voz dele no nosso primeiro podcast, dá um grito aí, Matheus, pro povo te ouvir. Matheus, que é o nosso media guy, é o homem da mídia. Cara das câmeras. Ele é fera. É o nosso ponto, que quando a gente precisa falar alguma coisa, ele fala que... é o diretor, é a voz do além. É a voz do além aqui na nossa ouvida. Ele acabou de falar. Então a gente vê uma geração que... E é exatamente por isso que a gente tem que entender essa necessidade de perceber que nós servimos por algo maior, por um propósito maior. Igual... Sorry, te cortando. É porque veio num pensamento, eu vou esquecer. É igual eu venho conversando eu gosto de conversar muito com as meninas, né? Com as adolescentes, jovens e tal. E uma certa pessoa chegou e falou assim, mas ao mesmo tempo que eu quero estar na igreja, eu quero também experimentar algo, eu quero experimentar bebida, eu quero experimentar ir pra uma festinha. Aí o que eu disse? Eu falei assim, querer você pode até ir. Que você quer fazer isso, então faça. Mas você vai ter que, infelizmente, vai ter que passar por consequências daquilo que você está querendo. E então, quando eu penso em geração rasa, é isso. Você não quer se aprofundar muito, porque seu ciclo de amizade não é aquele ciclo de amizade que Deus te quer ver dentro. Então, tipo assim... os jovens hoje em dia, a gente fala... Cara, eu era desse jeito. Eu tava falando isso sobre isso nas minhas redes sociais. Que jovens, nós somos cabeça muito dura. Então, tem hora que a gente tem amigos, né? Temos vários amigos, só que os amigos estão... nos levando para um caminho diferente e tal. E tem outros amigos que falam, não, mas vem pra cá. Aí você fica meio dividido. Então, essa questão que eu falo muito com jovens é a questão de, olha, ora, pede discernimento, pede sabedoria, porque Deus vai te dar. Então, tipo assim, eu acho que o raso é isso. A pessoa não quer se aprofundar. Não quer ter mais de Deus, ao mesmo tempo quer estar ali no púlpito, ou cantando, ou dançando, fazendo teatro. Mas aí, como que você serve um Deus e serve, né, ao mundo? Eu posso contar um testemunho muito rápido, prometo mesmo. Olha lá, eu acredito que grandes experiências que eu tive na minha vida foram com os meus pais, com a minha família. Essa que eu vou contar foi com o meu pai. E antes de contar, eu acredito que todo avivamento tem um processo. Eu acredito que ele não acontece de um dia para o outro. Principalmente porque Deus te conhece e ele vai falar assim, não, eu preciso que a Amanda melhore nesses pontos primeiro,
Para aí eu fazer a obra na vida dele. Então eu vou movendo algumas peças aqui e tudo mais. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, até um pouco mais, o pastor Leandro Subirá, foi na igreja onde eu congregava em Jundiaí. Luciano? O que eu falei? Leandro. Oh, perdão. É porque pastor porque Leandro, pastor Leandro é meu pastor. Eu entendo. Pastor Luciano Subirá. Isso. Eu acho ele um pastor, assim, extremamente inteligente. Ele é um cara muito didático e eu gosto de trabalhar com didática. E ele estava pregando sobre o Espírito Santo. E era uma reunião que aconteceria antes do encontro com a igreja, só com a liderança. E como meu pai fazia parte de alguns ministérios, eu fui junto para falar, vou ouvir, né? Vou aproveitar. E aí ele contando sobre como a gente devia agir com o Espírito Santo e tudo mais. Teve uma hora que ele falou assim, olha, entrando no assunto que a Rebeca disse, ele falou assim, olha, as pessoas acham que tudo vai ser resolvido só na nossa vida. As nossas consequências, as consequências daquilo que acontece, não é só a gente que vai sofrer. É a nossa geração. Aí ele olhou para nós assim e falou assim, aquilo que você fez ou aquilo que você faz vai ser refletido tanto em você quanto nos seus filhos, quanto nos seus netos. Na hora que ele disse aquilo para mim, eu perdi totalmente o meu chão. Eu falei assim, meu Deus. E me deu um nervoso. Parece que o Espírito Santo veio e deu um tapa na minha cara, assim, falou, tá vendo, Amanda? E aí eu comecei a chorar demais. E eu falei, meu Deus, falei, Senhor, o Senhor me leva embora. Mas não deixa os meus filhos pagarem por coisas que eu fiz. Foi naquele dia que eu falei assim, não, eu preciso me converter. Eu preciso avivar a minha vida. E aí comecei a buscar melhor o Espírito Santo e tudo mais. Não só por mim, mas pelo futuro da minha geração. Uhum. Que é o que precisa acontecer hoje. Uhum. A galera tá procurando avivamento para eles. Uhum. Para a igreja local, mas não tá pensando nos filhos, não tá pensando nas outras gerações, no vizinho e assim por diante, sabe? E aí você falou, eu lembrei e falei, não, essa eu preciso compartilhar. E era isso. Mas eu acho que esse... Vai lá, Wilson. Não, fala, pastor. Não, é porque eu acho que esse é o principal motivo das relações serem rasas, pelo fato da gente não viver realmente algo efetivo em comunidade, em comunhão, porque a Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. É pelo fato de nós estarmos sempre buscando os nossos próprios interesses. Uhum. O meu relacionamento é raso com alguém e eu não quero me aprofundar nesse relacionamento porque eu não quero problema pra mim. Eu não quero ter o trabalho de ter que me aprofundar numa relação pra entender a complexidade das... Entregar. Tudo gera trabalho. E como eu não quero trabalho, eu começo a... E sem contar que relacionamentos rasos também é aquela questão que o pastor Passeato disse, né? Tem relacionamento do espírito e relacionamento da alma. O da alma quer algo em troca. Tem relacionamento que eu vou ser totalmente entrega a você. Mas eu não preciso nada em troca. Ou o nível de relacionamento de networking que eles falam. De networking, yeah. Porque... Que é tudo só eu tenho interesse. São relacionamentos superficiais somente baseados em interesses materiais ou coisas dessa terra. Uhum. E em relação também ao que a Amanda estava falando de tu pensar nos outros e pensar e não somente em ti, eu vejo que a igreja realmente a gente perdeu um pouco dessa visão. A igreja perdeu um pouco dessa visão, a igreja em si. Porque a gente tem como exemplo maior de igreja, eu vejo, é a igreja de Atos. E tu vê como é que funcionava a igreja de Atos, como é que era uma comunidade, todo mundo se ajudando. Quando Paulo endereçava uma carta a uma igreja de tal cidade, era, vamos dizer assim, tinha, vamos dizer, as suas células, mas era a igreja da cidade toda. Era uma unidade. E hoje eu vejo, às vezes, talvez muito partidarismo e não vê, às vezes, um negócio que é um negócio pro reino, é um negócio, entendeu? Uma macrovisão de igreja que... É mais no marketing.
e o meu irmão lá que tá lá na China sofrendo, a gente é um irmão, a gente é igreja junto. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja em 2, 3. Não, a igreja é o corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo todo. Então, quando a gente começa a ter essa visão, e a gente vai ajudar os missionários, se a gente não puder ajudar indo fazer missão, a gente vai ajudar missionário. A gente vai se doar mais, a gente vai buscar mais e tu não vai ficar nesse clubismo e porque isso, porque aquilo, não, tu vai se doar mais. E a gente tem que ter isso em mente, porque a gente sabe que a volta de Jesus está diretamente relacionada ao pregar o evangelho, ao levar as boas novas. O quanto mais a gente fazer isso, a gente vai apressar a volta do nosso Senhor. E a gente tinha que buscar isso como mais do que tudo. Exatamente. Buscar estar com o Senhor. E eu sinto muito isso, o pastor, sabe, esse de ir e anunciar as boas novas. E a gente não pode, essa salvação que me alcançou, isso que me alcançou, a gente não pode deixar isso preso aqui, entendeu? A gente não pode ser egoísta ao ponto de não querer dividir isso com alguém, de não querer compartilhar isso com alguém. Então eu vejo isso, que a gente tem que ter esse amor realmente pelas almas, um amor um pelos outros, verdadeiro mesmo, e amar assim como Cristo amou a gente, porque Cristo fala: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Tu consegue imaginar um mundo vivendo um amor de Cristo, um amor que Cristo nos amou, a gente amando uns aos outros? Então isso é algo realmente que a gente deve buscar, e a gente não deve deixar essas palavras de Jesus sem vão, entendeu? E passar num ouvido e sair pelo outro. Então a gente realmente tem que amar e buscar, e não, e o amor não busca seus próprios interesses, já diz a palavra. Então é isso aí que eu tenho para dizer por agora. A gente brinca falando que o Wilson é o Vaque brasileiro que fala espanhol, que fala russo, que vocês não fazem ideia. Esse menino pega uma caixinha de som, ele vai pra Malden Center Station, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, e faça chuva, faça sol, um menino dedicado. E Wilson, fala pra gente como é que assim, porque você tá num país de língua estranha, como imigrante, encontrando na estação gente de toda a nação, como a gente tá falando, na estação de metrô. Não, isso é muito dom, cara. Isso é muito Primeiro dom. fala o que você faz. Então, não, eu vou começar... Comece do começo. Do começo. Começa do começo, igual o Leandro. Então, isso é algo que Deus tem posto no meu coração muito, muito forte mesmo, que é evangelizar e falar da palavra de Deus. E eu fui resistente muitas vezes, e é porque eu caio envergonhado. O inglês não é a minha primeira língua, mas Deus, eu vejo que eu sempre tive, eu tenho essa facilidade para aprender outros idiomas, e eu vejo hoje que isso foi algo que Deus pôs na minha vida, entendeu? E eu estar aqui nesse país aqui foi tudo um plano de Deus, que Deus traçou para mim estar aqui, para mim fazer isso. Então eu comecei a compartilhar o evangelho, e algo que Deus tem posto no meu coração. Um dia o Espírito Santo falou assim: ó, levanta nesse ônibus e prega. E eu pegava o trem direto, e eu sempre muito resistente ao Espírito Santo, porque envergonhado. Quantas vezes eu tava no trem e o Senhor falou assim: vai, pega o evangelho, vai. E eu resisti. No trem eu nunca fiz, mas no ônibus... Tímido. Daí o Espírito Santo falou: levanta e prega o evangelho. E eu... não fiz. Aquele dia eu não fiz. Eu me senti o pior dos seres humanos, o pior... Sei como é que é. A escolha da escola, o pastor, já conversando sobre isso, o pastor sabe... Escolha da escola. E no outro dia, o mesmo ímpeto do Espírito Santo veio no meu coração. E eu disse assim: não vou desobedecer dessa vez. Levantei e comecei a falar de Jesus, assim, me tremendo, todo envergonhado, e falando de Jesus. E quando eu saí daquele ônibus,
veio um testemunho tão forte do Espírito Santo dentro de mim, que eu tinha feito a vontade de Deus, que eu chorava igual criança, assim, ó, inconsolável, assim, aos pés. E... Sem falar das sementes que foram lançadas dentro do homem, né? Que a gente não Exatamente. consegue ter o controle disso. Exatamente. Eu acho que eu já te falei também que da minha experiência pregando no ônibus, né? Foi, Fala, conta Só pra nós, que conta você foi mais corajoso que eu. Você conseguiu falar na segunda. Eu esperei umas 10 vezes, viu? Porque eu voltava da faculdade de ônibus. Então era todo dia no ônibus. E aí Deus falou comigo um dia, prega no ônibus. Eu, não, Deus, de jeito nenhum. E eu não sei qual era o bloqueio que eu tinha, porque eu já tinha pregado na igreja, pregado na praça, pregado pra gente, pregado na rua, feito um monte de coisa. Mas dentro do ônibus, porque você via que era o momento que o povo tava cansado, voltando pra casa, sabe? Até eu também tinha acabado de passar o dia inteiro na rua. Queria sentar ali no meu banquinho. Quantas vezes eu já babei no vidro do ônibus, assim, encostado. Encosta, E era aquele momento bem particular. Eu falava, não vou. E ficava naquele jeito assim, resistindo mesmo, uma direção, um ímpeto. E dá essa sensação de, cara, como eu sou frouxo. Que crente fraco sou eu, que eu não consigo. Deus tá me falando pra pregar o evangelho. Eu não vou pra casa nessa... Ai, me dava uma raiva. Aí um dia eu falei, Wilson, hoje eu vou, mas Deus, eu pegava o ônibus Asa Norte Gama, pra quem conhece, Brasília. Passava na frente de um shopping famoso, o Park Shopping. Eu falei, mas depois da parada do Park Shopping, eu comecei a dar desculpa pra minha covardia, né? Eu falava, não, porque depois da parada do Park Shopping é que esse ônibus lota de verdade. Então vai ser depois da parada do Park Shopping que eu vou... Wilson, o ônibus chegou perto da parada, começou a me dar uma dor de barriga. Pra você ter ideia, eu desci do ônibus na parada do Park Shopping. Porque eu corri pro banheiro do shopping. Porque eu fiquei tão nervoso, tão desesperado, tão não sei o que eu fui no banheiro do shopping. Falei, cara... Pelo amor de Deus, aí eu fiquei revoltado. Eu não valho nada, Deus. Que crente que eu sou! Eu não sou nada. Tem até um meme que a gente não pode falar. Eu sou... Meu Deus do céu, eu não vou valer nada. Aí eu fui aí, rapaz, passou outro dia. Peguei o ônibus. De novo. A saga do ônibus. De novo. Falei, Deus, eu já passei uma vergonha grande naquele dia, eu não vou. Eu sou um frouxo mesmo, Deus. Não vou, Deus. E Deus começou a falar. Eu sou um frouxo. Vai. Não vou. O que eu vou fazer? Vou ler um livro. Aí eu peguei, botei a mão na minha mochila, assim, puxei o livro. O livro Loucos por Jesus, do pastor Lucinho. Aí eu abri, assim, um aleatório, vou ler o livro aqui. Aí eu não lembro de qual dos heróis da fé que era. Eu acho que era John Bunyan, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ler ele falando... E o homem estava diante do juiz, e o juiz falando, se você não negar Jesus, você vai morrer. E ele disse com ímpeto e com vontade, eu morro, mas eu não negarei o meu Deus. Aí nessa hora eu... Falei, quer saber de uma coisa? Revoltado, peguei o livro, coloquei na mochila. Eu vou pregar. Agora eu vou, Jesus. É por ti. Porque tem gente que morreu para que eu pudesse ter acesso a essa palavra hoje. Não é possível que eu não vou ter coragem de me levantar no ônibus e falar do teu amor. Não vou ter... Eu olhei pro lado, tinha uma senhora em pé assim. Eu falei, meu Deus, já é uma segunda vergonha. Tô sentado, jovem, homem, uma senhora do meu lado em pé. Eu falei, moça, a senhora gostaria de sentar no meu lugar? Ela falou, não, meu filho, pode sentar aí. Eu falei, moça, mesmo que a senhora não queira sentar, esse lugar vai ficar vazio, porque eu tô me levantando agora. Aí eu levantei assim, ela olhou pra mim assim, tá bom, sentou. Eu olhei pro corredor assim do ônibus, eu tava quase na primeira cadeira, assim, depois da roleta. Porque em Brasília você entra pela frente, né? Você passa pela roleta na frente e sai por trás. Pelo menos era assim, há 6 anos atrás. E aí, eu na segunda fileira ali, levantei, olhei pro corredor, parecia um corredor de hospital longo, assim, sabe? Que você olha e não vê o final, sabe? Daqueles filmes, assim. Gente. Nossa, eu falei, gente do céu. Aí eu engoli assim, seco. Aí eu entrei com aquele tradicional, né? Gente, eu podia estar roubando, Sabia! podia estar matando.
Mas eu queria entregar uma palavra de Deus pra você hoje. Romanos 8 diz que não importa a altura, a profundidade. Aí fui empolgando, foi vindo a autoridade. Nem anjos, nem potestades, nem o agora, nem o porvir, nada poderá te separar do amor de Deus. Eu quero te falar hoje que não importa o que você viveu hoje. Ontem, na semana passada, Deus continua te amando. Rapaz, do nada uma irmã lá atrás, glória a Deus! Daqui a pouco eu olhei pro outro lado aqui, tava uma moça com um lenço no rosto assim, viu? Não se aguentando de chorar, mano. Ela chorando. E aí eu fui vindo a autoridade assim, continuei falando. E é isso aí, gente. Se alguém quiser oração, pode falar comigo aqui. Não, e quando eu comecei a falar, tinha gente que tava assim, aí começou a pegar os fones de ouvido e colocando assim. O povo, meu Deus, abaixando a cabeça, outros fingindo que tava dormindo. Eu fui empolgando tanto que o povo foi tirando o fone de ouvido pra ver o que esse doido tava falando. E todo mundo me conhece pregando, não gosto de falar um pouco baixo, né? Comecei a gritar dentro do ônibus, assim, porque Jesus é vivo, Deus te ama, Ele vai mudar a tua história. Quem quiser oração por mim, me fala aí que eu vou ir orar por você agora e não sei o que. Aí ninguém respondeu nada. Aí eu olhei no relógio, olhei onde eu tava, ainda faltava umas meia hora pra chegar. Foi tipo assim, uma pregação de 5 minutos. Aí, não, pra mim foi umas meia hora. Meia hora. Que umas meia. Só que naquele momento awkward assim que você olha e fala, e agora? Que Amém. Obrigada pela oportunidade, igreja. Basicamente foi isso. Obrigado vocês que me ouviram, que Deus abençoe vocês. Peguei aqui, segurei, abaixei. Mas é um negócio satisfatório demais. Cara, aquela sensação, assim, eu nem... Se fosse hoje, talvez, com a experiência que a gente tem, o tempo de ministério, eu provavelmente ia chegar na irmã que tava chorando, perguntar se ela quer uma oração específica, se ela tava passando por alguma coisa, ter ido lá falar com a irmã que deu glória a Deus, ter conversado ali e ficado conversando com o povo, né? Eu tava tão nervoso, tão tímido e tão preocupado com tudo aquilo ali, que na hora que eu entreguei o recado, eu me fechei ali. Mas aquela sensação de, sabe? Consegui. Não é nem de conseguir, é uma sensação de alegria, de ter conseguido realizar o desejo de Deus. Não, mas vai além disso, porque eu consegui realizar, sou eu, é algo que me gratifica. Mas aquela sensação de que você rompeu a barreira do eu e falou, cara, eu podia ter abençoado mais gente. Mas orgulho. Mas isso que o senhor falou, é que algumas pessoas foram atingidas, óbvio, tanto na sua experiência quanto na do Wilson. Mas, assim, isso são mistérios de Deus que a gente só vai descobrir no céu. Só no céu. Mas vai saber se aquilo não era pra ninguém. Era pra você mesmo. Era pra sua personalidade. Do tipo assim, o Espírito Santo assim, eu preciso que você desbloqueie algumas coisas. Levanta e fala. É porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Exato. Sabe? Ela penetra no coração e ela vai nas 2 direções. Quando você libera a palavra, você também tá recebendo dela, tá sendo alimentado por aquilo. Então, assim, é algo que transcende o eu. Né? Eu tenho até uma reflexão, uma revelação de quando eu tava lendo o livro de Josué, acho que era o livro de Josué, tem muito tempo, assim, eu tinha acabado de citar Jesus. Aí, e eliminarás da terra o filisteu, o cananeu, o amorreu, jebuseu, o eteu, aí eu falo assim, eu falei, meu Deus, para entrar na terra prometida tem muito eu para morrer, né? Então, assim... Olha, uau. Mas foi assim, lendo, eu falei, meu Deus, é muito eu que tenho que morrer para eu poder realmente tomar posse da terra prometida. E quando a gente tem essa percepção, a gente vai de encontro ao nosso tema desse mês. Sim. Esse entendimento de que, cara, tem algo além de mim mesmo. Tem algo além da minha mediocridade. Muitas palavras difíceis. Tem algo além da minha ambição pessoal. Porque eu não posso ter um relacionamento com Deus engajado somente naquilo que Deus pode me dar. Porque a grande verdade é que Deus pode me dar e que Ele está interessado em me dar.
que ele deseja que eu tenha uma vida próspera, que ele deseja que eu tenha uma vida abençoada. A Bíblia diz que Deus tem uma vida e vida em abundância para nós. Ele tá interessado em fazer. Só que eu não posso resumir o meu relacionamento com Deus somente naquilo que ele pode me dar, ou naquilo que eu quero que ele me dê. Porque às vezes o que eu quero que ele me dê não é exatamente aquilo que eu preciso, ou talvez não é exatamente aquilo que ele quer para minha vida, porque lembrando lá, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. E as outras coisas eu acredito que acontecem muito de forma natural. Não sei se eu já falei isso, mas eu gosto muito de... Vocês que já me conhecem fora daqui, sabem que de 10 palavras que eu falo, de 7 a 8 palavras são palavras que meu pai me disse. Então, muita gente já conhece meu pai só daquilo que eu falo. E teve vezes que eu falei pra ele assim, pai, vamos... Quando eu morava com ele, pai, vamos trocar de carro. Vamos vender a casa, vamos comprar uma chácara, você não quer morar num sítiozinho. Vamos atrás disso. E aí ele fala assim, Amanda, eu vou só pregar o evangelho. As outras coisas Deus me dá. Eu falei, como assim? Eu falei, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair. Você tem que sair daquilo de onde você tá. Ele falou assim, não. Ele falou assim, enquanto eu estou fazendo a obra, as coisas aparecem na porta da minha casa. Eu falei, como assim? Ele falou, bom, nunca faltou nada, né? Às vezes eu quero comprar um carro e eu tô pregando evangelho e o cara fala assim pra mim, eu tô vendendo um carro, você não quer comprar, Gaúcho? E o pai fala, vamos fazer negócio e tal. E eu falei disso porque as pessoas, elas têm essa relação de troca com Deus, que eu acho que não é muito justa, né? A pessoa tem que buscar Deus e acabou, sem nada em troca. Mas Deus sabe de todos os nossos sonhos. E aí ele fala assim, aquele sonho da Amanda lá, eu vou dar pra ela. Mas não vou dar porque ela tá se relacionando comigo. Assim, de troca. Mas eu vou dar porque o que ela fez, ela já pode receber. E ele vai me dar. Sem eu pedir. Tem coisas que eu ganhei hoje, morando aqui, ou meus pais ganharam. Ninguém pediu. Mas por conta do relacionamento com Deus, Deus falou assim, não, vou te dar um presente. Ó, tá aqui um presente pra você. Fala que tá preparada aí, mano, que eu vi. Não, essa questão que ela tá falando é algo que eu vivi, que eu decidi lá quando eu fui pro seminário no Christ for the Nations, antes de conhecer o Leandro. Porque nós, como mulheres, até homens, né? Nós, seres humanos, sempre... O que a gente quer? Buscar um amor, um verdadeiro amor. Eu quero casar. Essas coisas, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita. Para de se achar. E algo que Deus colocou no meu coração foi Mateus 6,33. E é o que ela tá falando. Que é, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no 34 ainda diz, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem, que mas eu não preciso buscar agora. Deixa eu buscar primeiro isso daqui. Aí depois eu busco o reino de Deus. Deus, whatever, né? Daqui a pouco eu busco. Só que a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos criar uma identidade em Cristo, para que Ele, a partir que nós criamos uma identidade em Cristo e nós entendemos que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar de tudo, aí sim Ele vai falar, tá bom, agora a Rebeca tá preparada. Igual, né? No verão, eu passei 1 ano no Christ for the Nations e eu precisei ser quebrada, vaso novo e tal, aquela coisa. E no verão, e eu sei que durante esse 1 ano, eu tinha até falado com Deus, eu falei, Deus, eu não vou
procurar ninguém, eu não quero nada, não vou beijar na boca, aquela coisa de, sei lá, de me acertar com Deus. E eu falei assim, não vou fazer isso até eu saber que ele é o homem pra mim. Eu vou me preparar. E foi isso que eu fiz. Comecei a buscar o reino dele. Claro que veio várias pessoas, tipo, várias pessoas. A cobiçada. Gente, não. A Gisele. A Gisele. Não, teve um filisteu que se levantou e tal. Só que acabou não sendo legal. E eu falei assim, não, eu não vou querer isso pra mim. Até porque meu pai tinha falado não. Aí eu era muito pelo que meu pai e minha mãe falavam. Aí nesse verão eu falei assim, Deus, tá bom, tô nem aí. Eu agora quero viver contigo. Whatever. Se eu não for casar com 21, tá bom, tá ótimo. Eu meio que entendi, me conformei. Eu falei, tá bom. Isso você tinha quantos anos? 20. Tava com 20. E eu falei, mesmo nessa oração, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que desde pequeno eu queria casar com 21, mas o Senhor sabe de tudo. Aquela coisa, né? O senhor sabe, mas seja feita a tua vontade. Faça de mescala, mas todavia. Mas quando eu cheguei lá de volta no CFNA, e foi um milagre de eu ter chegado lá de volta. Histórias para o próximo. Para o próximo Gaveta. Eu realmente, tipo assim, eu tava muito convicta. Eu falei, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. E eu tô, nem aí. Bati o olho, não consegui olhar pra ele. Gente, eu não consegui olhar pra ele. Era uma coisa assim muito esquisita. Aí eu ainda falei assim, esse aqui não, Deus. Esse não. E ó, continuei. Mas foi tudo, eu fiz uma lista e foi tudo conforme o que eu falei pra Deus. E tá aí, ó. Não, fora que a Becca não ia voltar pro CFNI, né? Então, Ela não ia voltar porque a igreja de Boston tinha acabado de começar e tal. O bicho tava naquelas questões assim. Ou seja, depois ela fala como foi que ela foi parar todos os impedimentos, mas um dia a bispa tava deitada assim. Aí, testemunho, né? a bispa tava deitada, ela vira pro bispo e fala: Paulinho, Rebeca precisa voltar pro CFNI. Que isso, Sandro? Que voltar pro CFNI? A gente já conversou que não sei o que. Paulinho, Rebeca vai casar. E eu nem tinha conhecido a Rebeca ainda. Eu nem aí pra Fala, casar. Rebeca precisa voltar pro CFNI. Desse jeito, eu falo, meu Deus. Eu espero a profeta mesmo. Ai, Senhor, eu tô pronta. Terra! Pega essa. Então, é mais ou menos essa questão que a gente estava conversando. Para que a gente possa alcançar algo maior de Deus, entendimento de um propósito maior, a gente precisa romper a barreira do individualismo. Sim. E não somente isso, o nosso tema desse mês também vai abordar a questão de que existe algo mais de Deus para nós também. Com certeza. Isso que você tem vivido até hoje, existe algo maior. Eu já vivi, cara, mano, uma experiência. Um dia que eu fui no acampamento X, que Deus se manifestou e agora desceu. Cara, a tua vivência com Deus de sobrenatural não morreu ali. O Espírito continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e vai ser para sempre. Existe uma nova experiência para você. A Sarinha até postou na página dos jovens essa semana o versículo de Isaías que diz: eis que faço uma coisa nova. Existe algo novo de Deus. Cada dia a gente pode viver algo que vai nos surpreender ainda mais. Porque Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sim. A gente não vai chegar nunca na nossa existência na Terra a um conceito ou a um entendimento pleno daquilo que Deus significa, daquilo que Deus representa, daquilo que Deus é de verdade. Mas a gente vai continuar nesse conhecimento. Se Deus um dia se manifestou de maneira sobrenatural na nossa vida emocional, um passo mais à frente vai ser a nossa vida ministerial, vai ser a nossa vida de oração. A gente vai viver um milagre de cura, ou a gente vai viver um milagre financeiro, ou a gente vai viver um milagre sabe, de Deus abrir uma porta que você fala, cara, eu já vi Deus fazer coisa, mas isso, mano, isso é demais.
Com certeza, né, pastor? O Deus onisciente, onipresente e onipotente tem um plano maior na tua vida do que tu somente ir à igreja aos domingos e às quartas-feiras. Com certeza Deus te salvou e te buscou do lamaçal do pecado para que ele tivesse um plano muito maior para ti, para tua vida. Então, que a gente não se conforme, né, com o pequeno, que a gente não se conforme com aquele miudinho, porque o sonho de Deus para nós é muito maior, Tu vê um negócio pequeno, mas Cristo, Deus vê um negócio gigante que ele pode fazer através de ti. Então que a gente comece a buscar, né, esses sonhos maiores de Deus, que a gente consiga ver além da linha do horizonte, que a gente consiga ver além daquele muro, né, pastor? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso, que eu consiga ver além da linha do ônibus, do ônibus. Por isso que eu fui pra rua. E assim diante, onde Deus levar. Deus quer levantar homens e mulheres tão grandes quanto grandes nomes como Billy Graham, como Katharine Kuhlman, como Heidi Baker também, como Bonnke, né? Eu esqueço o primeiro nome dele. Charles Spurgeon. Sabe? John Wesley. Isso Yes, são os grandes avivadores. Não, e são nomes que todo mundo conhece. Referência. São referências mundiais, assim, que todo pastor conhece. Sabe, todo pastor, toda ovelha. E a pessoa fala assim, não, mas eu falar isso? Meu pai fala assim, Amanda, eu creio que na sua geração vai vir a próxima Katharine Kuhlman. Deus tem levantado homens e mulheres. Eu falei, pai, jamais. Nós mesmos duvidamos disso. E assim, a galera parece que não... É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que liberou a galera do Egito. É o mesmo Deus que tá aqui e assim, quer mostrar pra nós que ele pode fazer coisas muito maiores do que aquilo que ele já fez. E a pergunta a ser feita, acredito eu, é o que nos falta? Porque Deus é imutável. Posicionamento, eu acho. O que nos falta? Né? A gente quer muito alguém como esses avivalistas, mas a gente só quer. Tá faltando alguém com a disposição desses avivalistas. Exatamente. A mesma disposição de orar, a mesma disposição de buscar, a mesma disposição de se renunciar. Sim. Então, que a gente consiga viver isso e passar isso para nossa geração e para uma próxima geração, que a gente possa ser esse espelho, entendeu? Isso Essa semana mesmo eu tô com essa palavra desse negócio de raso. E é isso que eu pelo jeito Deus colocou essa palavra em mim, então tenho que orar nisso, né? E não é à toa que esse mês o tema é Something Bigger. Something bigger não quer dizer que é só os nossos sonhos, só os nossos desejos. Something bigger é isso, você realmente aprofundar, não ficar só no raso. Gente, eu só tô nesse raso. Mas é que, tipo assim, é algo que eu quero passar para as pessoas, passar para os jovens, passar para os adolescentes, para as crianças, que a gente não precisa ficar só no raso para ter um pouco de Deus. Não, a gente pode se aprofundar e mergulhar. Fazer igual na mão. Tem que mergulhar. Vamos mergulhar no profundo. E algo que eu ouvi na semana em que mamãe faleceu, a gente foi para a igreja do pastor Leandro. E o pastor que estava pregando era um pastor de lá mesmo, e ele pregou sobre essa questão de Naamã. E que a maioria das vezes eu ouço a pregação sobre Naamã, que era lepra, né? A lepra dele significa como se fosse o nosso pecado. Só que esse pastor, ele falou assim, não é o pecado, são manchas. Talvez são manchas tipo...
como que fala? Like, anxiety, manchas de depressão, manchas de autoestima. São manchas que nós começamos a colocar como a nossa identidade. Sim. E ele disse isso e eu fiquei tão impactada que eu falei, cara, é isso. É isso. Ao invés da gente entender que aquela lepra de Naamã não era como se fosse um pecado dele. Era manchas. Que o orgulho é uma mancha, entendeu? Ele falou outra coisa que eu esqueci, mas tudo bem. Mas eu acho que nós como líderes, né? Nós como pessoas que já estão numa maturidade mais além, precisamos ensinar aos jovens que, por mais que vocês esteja passando por um problema, você esteja pensando que, só eu tenho esse problema, só eu tenho ansiedade, só eu tenho depressão, só eu que não vou conseguir, só eu isso e só eu aquilo, nós temos que passar para eles que não, Deus está ali para te limpar por inteiro. E quando a gente quer ser limpa, eu acho que é uma coisa assim, muito da nossa parte, né? Pessoal. Você tem que estar disposto a realmente falar assim, Deus, eu me entrego, ok, já deu. Foi isso que eu fiz quando eu fui pro Christ for the Nations. Eu tive um momento que eu fiquei lutando, e aí eu disse, tá, Deus, tô aqui, né? Então, e eu era muito sincera com Deus, era muito assim. Eu falei assim, Deus, então tá bom, tô aqui, pode me quebrar. E se for coisa suja, tá bom, vou estar preparada. Por mais que doa, me mostra que eu preciso encarar isso para eu poder curar outras pessoas. Porque não adianta a gente passar um pano sobre as nossas máscaras, passar um pano sobre as nossas feridas, colocar um band-aid, mas ali tá, todo cheio de pus e tal. Como que a gente vai curar pessoas, sendo que a gente não é curado? Sim. Então, acho que é isso que a gente... Esse something bigger é isso. Nós passarmos para essa geração que Deus está aí para curar, Não, e a minha... transformar. A oração como marido é o quê? Deus, continua quebrando, porque ainda tem coisas. Foi só pra usar o efeito, hein, amorzinho? Senhor, o Senhor tem essa é a hora que ela olhou pra ele. Essa é a hora. O Senhor tem me dado sabedoria. Essa é a hora que ela olhou pra ele e com falou, um olhar é fez assim, vida. Em casa a gente conversa. Não, foi nessa hora que ela falou, esse é o homem da minha vida. Esse é o homem que escolheu pra mim. Aí quando a piada flopou, a gente... O engraçado é que eu só uso os efeitos ou no começo ou no final do podcast. Né? É porque a conversa fica tão interessante que isso a gente precisa esquece. ficar na mão de outra pessoa. Não dá certo na minha mão. E se fosse na hora? Se tivesse com o João, João, você tem que vir participar com a gente. É verdade. Não, é porque... Se bem que no momento em que esse podcast for lançado, você já vai ter visto o segundo episódio. Me comente lá qual é a sua fala do João favorita. Uau. Vocês vão entender a piada. Então é isso, gente. É isso aí. Sempre que nós estamos encerrando o nosso podcast, nós temos o nosso momento... Pega essa semente, nosso hashtag Pega essa semente. E a semente de hoje é: vá além da sua individualidade para que você possa conhecer que Deus tem algo maior para a sua vida, para essa geração. Tem algo maior que vai permitir com que você enxergue o propósito de Deus de uma forma mais real. Seja mais forte eficaz. e corajoso. Isso. Assim que Deus, E continue. Deus disse a Josué. Se permita sonhar. Se permita sentir. Se permita viver. Se permita caminhar nos processos que Deus tem colocado diante de você, mas nunca feche os seus olhos
ou limite a sua visão somente àquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo ou aquilo que você está vendo de uma forma real. Porque nós não caminhamos por vista, caminhamos por fé. Yes. A nossa visão está sempre além, porque a palavra de Deus nos mostra que as coisas desse mundo são passageiras. A palavra de Deus nos mostra que além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra que a nossa vida não se encerra nessa terra. Não se encerra. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um ministério para cada um de nós. Deus tem, sabe, algo destinado, específico, direcionado. Sai dessa visão de que Deus amou o mundo e por isso Deus enxerga o mundo de uma forma global. Não, Deus amou o mundo, mas Deus te enxergou na sua individualidade. Deus te amou como indivíduo. Você não tá num pacote de seres humanos que Deus olhou, gostei desse saco de laranjas. Não! Não, cara. De bananas. Deus olha pro mundo e vê cada um de nós, na nossa individualidade, no nosso sentimento, na nossa... e diz, meu filho, tem algo além dessa existência. Amém. Tem algo além. É o que o pastor Thiago Brunet fala, né? Existem sonhos, existem os propósitos. Sim. O propósito de Deus sempre vai nos levar à coletividade, à geração. Aquilo que eu faço que impacta não somente a minha vida, mas impacta as pessoas que estão ao meu redor, impacta a minha cidade, impacta as pessoas que me ouvem. Isso faz parte do meu propósito. O Wilson tem uma ideia na cabeça dele de falar, cara, vou sair no sábado, um dia de folga, podia estar em casa, minha esposa tá grávida, vou deixar minha esposa grávida em casa e vou sair com uma caixa de som, com um microfone, falando Jesus te ama, falando God bless you, falando, como é que é em russo? Jesus любит тебя. Jesus te ama. E ele sai falando isso Jesus tudo te na ama. rua. Por quê? Ele ultrapassou a visão da individualidade dele e Entendeu começou seu propósito isso também. tem um propósito. A gente tá aqui reunido, até tá gravando, para que outras pessoas possam ouvir falar da palavra de Deus sem nenhuma pretensão de nada. A gente tem... Quer dizer, temos voz, patrocina a gente. Sim. Mas, Linder, please. peraí. Apesar das brincadeiras, mas sem pretensão nenhuma, somente com que pessoas sejam alcançadas, porque o nosso desejo é ver, sabe, uma geração sendo transformada pelo poder do evangelho e querendo mais de Deus. Amém. Mais Amém. de Deus. Mais de Deus. Porque frutos geram frutos. Ovelhas geram ovelhas. Sim. E a partir do momento que a gente consegue incendiar a nossa geração com o poder da palavra de Deus, a gente sabe que isso vai se multiplicando. O evangelho nunca trata de soma, sempre se trata de multiplicação. Sabe? Então, hashtag pega essa semente. Para você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui, deixa o seu comentário, deixa o hashtag lá Amandão Night, hashtag pega essa semente, fala, comenta qual a parte que mais te impactou, que tem falado com você. Você que quer participar conosco, direto e indiretamente, manda sua Comentem mensagem, ideias. manda pergunta, ideia. A gente pode falar sobre vida nos Estados Unidos. A gente pode falar sobre notícias. Tivemos uma notícia importantíssima hoje, não foi, Amandão? Qual foi a notícia? Verdade. Hoje, pela primeira vez, no ano de 2021, desde 2020, no estado de Massachusetts, não foi identificado ou registrada nenhuma morte por Covid. Isso é grandioso! Grandioso! Mais de um ano. Caraca. Mais de um ano. No qual a gente não tinha uma notícia dessa de que uma pessoa não havia morrido por conta do Covid no estado de Massachusetts. E a vacinação tem avançado e o cronograma do governo de Massachusetts é que haja liberação total, 100% dia 1º de agosto. E a Ou Pfizer seja, tá 100%, gente. Vale a então, pena. assim, você entender que a gente vai poder liberar todas as cadeiras da igreja. Sim. Eu acho que o uso de Caraca. máscara já é no mês que vem. Mês que vem. Mês que vem, Sim. Massachusetts já não vai... Você que mora aqui na região, que mora aqui nos Estados Unidos, a vacina já foi liberada para Já todos, foi. de graça. Então, por favor, faça graça, seu gente. agendamento. Se vacine, tá? Por favor. Vacina sim. Assim, não, e eu recebi uma mensagem do governo, então acho que é até interessante, porque eu não sei se isso é dúvida de alguém que está nos assistindo, eles dizendo:
a vacina é direito seu. Nenhum dado imigratório é compartilhado com as equipes de imigração. Então, se você não está tomando vacina ou se você não tomou a vacina por questão de imigração ou algo parecido, o governo deixou claro essa relação. É claro, você não quer tomar vacina, você entende isso de uma forma diferente. Não cheguei perto de mim. Não, brincadeira. Calma, irmão. Total. Ela tá brincando. Total. Tô brincando. Coloca total aí, tá. É porque foi ruim a piada. Claro que a gente respeita, enfim. Isso não é a nossa questão, a gente não quer entrar na discussão da polêmica pela polêmica, mas o importante é nenhuma morte por Covid no estado de Massachusetts no dia que se chama hoje. Glória a Deus. Não, no calendário, que dia é hoje, gente? Estamos dia gravando 11 na terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Então, assim, é uma notícia importante. Muito boa. Muito boa. Estamos avançando, vamos vencer. Existem pessoas que estão de luto, seja porque perderam pelo Covid ou por conta de outras razões. Né? O meu pai teve um amigo de infância que morreu de infarto. Um homem pedalava essa semana, andando de bicicleta, teve os problemas. Então também deixa essa homenagem ao Aldo, que conheci na minha infância, era um homem de gente boa demais. Mas que Deus abençoe a família, console em nome de Jesus. E é isso, pega essa semente. Something Bigger é o tema do nosso mês de maio no Growing Generation. Nos siga nas redes sociais, @GrowingGeneration. Siga a nossa igreja, gente. @The Growing Church. Eu vou ali comer uns tacos. Vai comer uns tacos, mas antes disso, eu não poderia Amém. encerrar sem essa mensagem importante. Ai, meu Deus. Nosso momento locutor de rádio. Nessa noite. Recados para o coração. Não, como é que era? Não, tinha na cidade de vocês, lá no Gama, antigamente tinha um carro de som que chegava. Aí quando era festa de criança, saia um piu-piu, um frajola de dentro do carro. Aí chegava. Até hoje a gente tem medo disso. Wilson e Bruna. Não, você tem que fazer de novo, amigo. Não é fazer? Amor, caraca. Era pra coisa de românticos, né, que tinha. A gente tá muito feliz, porque nessa semana nós tivemos o aniversário do Wilson e da Bruna. Junto com a revelação de que eles estão Do esperando um baby Elijah. boy. Não, Domingão da Bruna, Dia das Mães, aniversário e o descobrimento de que o nosso Baby boy. Ó, eu falei do Nelson Eu quero dizer que eu no fui a primeiro primeira a podcast. Deu polêmica. Na verdade, eu já tinha tido a revelação, porque eu e Beck eram os únicos que acreditavam que o Nelson viria. Na Que? verdade, Eu também, tá? Eu não também era já sabia. Nelson, pra mim não era Pai, eu Nelson. já sabia. Apelido carinhoso do Elijah. Não, Gente, deixem sugestões aí no sugestões de comentário. nomes masculinos. Hashtag não Nelson. Nelson é lindo, por sinal. Te amo, Bisa. Exato mesmo. Ah, Um senhor de 80 anos. Nós te É. respeitamos. Não, é. Já tá na glória com Cristo. Não, Ai, meu Deus. Como dizem, o cara que recebe o nome de Francisco já nasce no RG com 50 anos, Sim. né? Então, assim, É, mais ou menos isso. brincadeira, todos os Franciscos. Tá na moda de novo, né, Frederico? Vai que algum Enzo me escute aí, fique Meu revoltado. Deus. Não, Então- eu gosto de brincar That's com meus amigos que Wilson, né? Eu já nasci com 30 anos. Não, Eu já só- nasceu Com com certeza. maturidade. Você não Mas ao imagina mesmo- o Wilson com 15 anos Não, andando na rua. Só que ao mesmo tempo, eu nunca vi uma avó Amanda. Vou É amar. verdade. Nenhum avô Leandro. Uma Oh my avó gosh. Rebeca, entendeu? Tá se conhecendo pouco avó. Não, É é porque o Leandro se babado. popularizou depois do Leandro e Leonardo. Então, É. a maioria dos Leandros estão com 30 anos aí. É verdade. Se achando. Tá se Não, mas é achando. verdade. Ó, É. a piada Se clássica de achando. quando eu era criança. Qual é o seu nome? Cadê o Leonardo? É, Né? Era o ai, tradicional. meu Então, Deus. assim. Coitado. Então, É você isso. que fica aí, o nosso beijo, o nosso abraço. E nós somos Growing Growing Generation. Generation.